Olá! Junho começou com mais uma semana positiva para os principais mercados acionários ao redor do mundo, movimento que vem sendo replicado internamente pelo Ibovespa. Por trás desse comportamento ainda estão as expectativas em torno da abertura de algumas das principais economias do mundo, em particular da Europa, e a consequente retomada da atividade econômica por lá. Nessa semana, no entanto, pesou também a divulgação de uma série de indicadores, principalmente na economia norte-americana, que vieram melhores do que o esperado. Nesse sentido, vale a pena mencionar dois destaques. O primeiro deles é a pesquisa ADP, que mostra a situação do mercado de trabalho privado nos Estados Unidos e apontou um corte de 2,76 milhões de empregos no mês de maio, número claro que ainda é negativo e vem sob efeito da pandemia da Covid na economia norte-americana, mas que veio muito melhor do que o esperado, já que as expectativas eram um corte de 8,75 milhões de empregos. Além disso, foi divulgado na manhã dessa sexta-feira o Payroll, que é o principal relatório sobre o mercado de trabalho norte-americano e que contrariou a pesquisa ADP ao apontar a criação de 2,5 milhões de empregos ao longo do mês de maio, quando as expectativas eram um corte de 8 milhões de postos de trabalho. Além disso, o payroll de maio mostrou que a taxa de desemprego caiu para 13,3%, quando as expectativas eram de um desemprego em 19%. O salário médio por hora pago ao trabalhador norte-americano subiu em 6,7% na comparação anualizada, ou seja, em relação ao maio do ano passado, e a taxa de participação na força de trabalho ficou em 60,8%. Além disso, a semana teve novos anúncios de injeção de liquidez por conta do Banco Central Europeu, que aumentou em 600 bilhões de euros o seu programa emergencial de compra de ativo, que agora chegou ao total de 1,35 trilhões de euros. Por aqui, os indicadores começaram a mostrar com mais clareza a magnitude do impacto da Covid na economia brasileira, com números, claro, bastante fracos, mas ainda assim, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, um pouco melhores do que o esperado. Foi o caso, por exemplo, da produção industrial relativo ao mês de abril. Abril que foi o primeiro mês integralmente impactado pelas medidas de distanciamento social impostas à sociedade, com uma queda de 18,8% mensal na produção e queda também de 27,2% em base anualizada. Os dois números foram as quedas mais acentuadas de toda a série histórica do IBGE. Somados ao resultado de março, esses números fazem com que, ao longo do ano de 2020, já se tenha uma queda da indústria acumulada em 8,2%, mas, apesar de números fracos, de números que mostram o tamanho que a pandemia da Covid-19 vai ter na economia brasileira, números melhores do que o esperado e, por conta disso, acabaram também sendo recebidos com um pouco menos de cautela pelo mercado local. Outro destaque da semana ficou por conta da OPEP+, que disse que vai se reunir nesse final de semana a fim de discutir a prorrogação das medidas de corte na produção de petróleo por conta da menor demanda em função da pandemia e, com isso, o preço do petróleo vem subindo, principalmente na sessão dessa sexta-feira. Com tudo isso, a semana foi positiva e a sexta-feira tem sido mais otimista ainda, reagindo ao payroll anunciado, e o Ibovespa agora há pouco subia 2,30% aos 95.977 pontos, acumulando uma alta semanal e no mês de junho de 9,81%. Com isso, as perdas do ano de 2020 caem para 17% na Bolsa Brasileira. O dólar agora há pouco era cotado a R$ 4,97, abaixo dos R$ 5,00 pela primeira vez desde meados de março desse ano, acumulando uma queda de 6,9% tanto na semana quanto no mês, o que diminui a apreciação da moeda norte-americana para o ano a 23,87%, e o dólar de fato foi um dos principais destaques dessa semana e nessa sexta-feira, assim como vem acontecendo com a Bolsa, vem reagindo de maneira bastante enérgica aos números melhores do payroll norte-americano. Até semana que vem.